Dessa vez eu tô trabalhada na roupa térmica. É primavera, mas sim, em Malta eu passei frio porque não levei o casaco térmico. Aqui em Copenhague eu tive que trazer. Chegar aqui foi tão fácil quanto pegar a ponte aérea Rio-São Paulo. A gente embarcou lá em Gdansk, em 1 horinha a gente já estava aqui. Assim como na Polônia, aqui também não tem mais restrições severas em relação à pandemia. As informações oficiais são de que não precisa mais do formulário localizador de passageiros, não precisa mais também apresentar o certificado da vacina na chegada aqui no aeroporto, então tá bem tranquilo. Porém, a recomendação é que as companhias aéreas, restaurantes, enfim, qualquer lugar particular tem autonomia de exigir que se apresente a vacinação ou alguma outra coisa como o uso de máscara. Então, até o momento foi bem tranquilo. A Ryanair pediu sim que a gente no check-in apresentasse a cópia do nosso certificado de vacinação. A bordo pediram para usar as máscaras, porém algumas pessoas estavam usando daquele jeito, então não tinha tanta rigorosidade assim como era até bem pouco tempo atrás. E é isso aí, estamos aqui agora nesse trenzinho que vai lá pro centro da cidade. Hoje eu tô a própria mochileira, com essa mochila aqui até da hora de dar o check-in no hostel. Essa é minha segunda vez já aqui na Dinamarca. Eu vim em 2018 com a minha amiga Débora e a gente ficou 3 dias aqui. Dessa vez a gente também vai ficar, né? Sábado, domingo e segunda, que o feriado da Páscoa aqui na Polônia é um pouquinho diferente do feriado daí do Brasil. E nós vamos tentar fazer o máximo possível de coisas gratuitas. Na Escandinávia, isso é uma missão um pouco difícil. Para quem assistiu o vídeo que a gente gravou em Oslo, deu para perceber que tem sim coisa grátis para fazer, dá para economizar o máximo, talvez não com comida, talvez não com transporte público, mas a gente já viu que tem várias atividades gratuitas para fazer aqui em Copenhague. Quando eu vim para cá da outra vez, a gente comprou aquele Copenhagen Card, que dá direito a uma série de atividades, museus, vários pontos turísticos, transporte incluído. E valeu a pena, tá? Eu digo para vocês que vale muito a pena se vocês têm interesse de fazer as atividades que são pagas. Super vale, assim, vale muito, mesmo. Dessa vez a gente optou por não comprar porque a gente vai fazer a barateza. A gente vai tentar achar o máximo de coisas grátis para fazer e nesse caso compensa pagar só pelo transporte mesmo, tá? Então vamos ver o que vai dar. Aqui atrás de mim é o Palácio de Christiansborg.
A gente acabou de saber que a visitação é grátis, dá para ir nessa torre aqui atrás, também de grátis, é só pegar um elevador e abre às 11. Então agora são 10h40, a gente está aqui enrolando e vendo os cavalinhos que tem aqui na frente, enquanto não dá o horário de subir lá na torre. A gente iria a princípio numa outra torre que eu vou mostrar do lado de fora para vocês, a caminho de Christiania, que é a cidade independente que fica aqui dentro de Copenhagen, e que eu fui com a minha amiga há 3 anos atrás. É muito legal, uma experiência muito boa, mas a subida é bem vertiginosa e eu lembro de, mesmo adorando subir, eu fiquei em pânico para descer. Acho que eu falei isso no vídeo lá em Gozo, né? Que eu subo sem problema nenhum, mas na hora de descer, gente, é um pavor. E muito vento, enfim. A vista é linda, tá? É aquela igreja que tem uma escadinha caracol do lado de fora. É uma experiência. E custa 65 coroas, então um pouquinho salgado. E essa daqui é de graça. Então, para que repetir o passeio de antes se eu tenho um passeio semelhante com elevador e de graça? Aber da sitzt auch jemand drin im Kettenkarussell. Da gibt es ein Kettenkarussell ganz hoch oben in der Ja. Luft. Siehst du das Kettenkarussell? Ja. Was da hoch und runter fährt? Ja. Willst du da rein? Nee. Ali no meio é a torre que eu subi da outra vez e que tem a escada caracol do lado de fora. Estão vendo ali no meio uma ponte gigante que lembra a ponte Rio-Niterói? Aquela é a ponte que vai para Malmö, na Suécia. Ali do outro lado já da água. Ponto turístico de graça número 1, check. A gente passou no banheiro daqui do palácio e é banheiro unissex. E eu lembrei que quando eu vim para cá em 2018, tinha disso e foi a minha primeira vez em um país onde os banheiros são unissex. E até no Tivoli Park, que é um parque de diversões cheio de criança, também era assim. E tinha lá os pais levando as filhas no banheiro normalmente e ninguém tinha nada a ver com isso, ninguém se importava com isso, assim como deve ser. E o que me leva a pensar é o seguinte: se você vem pra cá a passeio, deixe seus preconceitos em casa, não coloque seus preconceitos na mala, porque a galera daqui é muito bem resolvida em relação a esses assuntos, tá? Aqui é a igreja, que o nome em inglês é Church of Our Savior. Eu não sei se tem equivalente a isso em português, tá? Como a igreja do Nosso Salvador. Galera que frequenta a igreja aí, me diga qual é o equivalente. E essa é a igreja que tem a famosa torre. Gente, olha lá, é a coisa mais linda, é lindíssima. E dá pra ir até lá perto da bola. E quando eu fui com a Débora, gente, foi lindo demais subir, mas pra descer me deu um cagaço, que vocês não têm noção. Ventava que era uma desgraça. E lá no último degrau só cabe uma pessoa. Dessa vez a gente não vai subir lá, mas da outra vez que eu vim, eu fui e era uma das atrações mais baratas que eu paguei.
Só dá pra ver mesmo aqui o centro da cidade, porque ela não é muito alta, tá? Pra vocês terem uma ideia, essa é a altura dela. Então, se quiserem fazer alguma coisa baratinha aqui no centro, é bem bacana. Se me perguntarem qual é a comida típica daqui, a minha resposta é hot dog. Sem dúvida nenhuma, com exceção do de São Paulo, claro. Aqui foi um dos melhores hot dogs que eu já comi na minha vida. E em todo lugar você acha essas banquinhas e sempre tem gente para comer o dogão. Doguinho, né? Não é igual ao nosso. Aqui é tipo o mercado municipal de Copenhagen. Lembra bastante o de Oslo que a gente foi. Tem restaurante, tem bar e tem coisa de feira também. Não sou das mais aventureiras para comida, tá? Eu sou considerada chata para comer porque eu tenho umas restrições bizarras. Mas o coelho lá em Malta e agora o pato aqui na Dinamarca, ó, sensacional. Eu tava com uma lombriga para comer isso aqui que vocês não têm ideia. O que a internet não faz com a gente, né? Delicioso. 70 dinheiros. Ainda não converti para reais para ver quanto é que vai dar, mas 70 coroas. Cerveja aqui bem mais barato do que lá em Haven. E é gostoso, isso aqui é bom demais. Tudo isso daqui é lindo demais, dá pra ver de graça. E é que nem Oslo, já vale só de você andar pelas ruas da cidade, só de você ver os prédios por fora, de ver as pessoas. É uma baita de uma experiência, mesmo que você não gaste com passeio nenhum. Um dos maiores cartões postais aqui de Copenhagen, Nyhavn, ou se vocês preferirem, o Porto Novo. Invejosos dirão que eu estou no Pelourinho, ou em Curitiba, ou até mesmo em Gdansk, mas não, é Copenhagen mesmo.
quer agito aqui em Copenhague, vem pra cá. Olha como isso tá cheio. É gente que não acaba mais. E o mais legal daqui é que você não precisa ficar em um desses bares. Você pode simplesmente trazer sua cerveja, seu vinho, seu lanchinho, sua pizza e sentar ali naquelas estruturas de madeira e acompanhar a paisagem, o movimento, a música da galera que toca uma musiquinha ao vivo ali. Enfim, curtir seu dia, sua tarde. Aqui já são 7 e tantas da tarde para mais. Ainda tá esse sol, gente, é luz, vida e alegria quando o dia tá comprido, né? Não é à toa que a Dinamarca é eleita quase que todos os anos como o país mais feliz do mundo. Olha isso aqui, tem como ser diferente? E não só por isso, é um país extremamente seguro, onde você vê as bicicletas todas na rua, só com a trava na roda, sem cadeado, sem nada. É outro nível, gente. Isso aqui é realmente outro nível. Os reviews dessa pizzaria são os melhores possíveis. Ela é uma das melhores da Europa. Tá no top 50, junto com uma de Varsóvia, que a gente ama. Só que a de Varsóvia tá lá no fim da lista, entre as 50 melhores da Europa. E essa daqui tem entre as 5 primeiras, ou seja, esperamos coisa boa. A gente deu com a cara na porta, só com reserva. A gente conseguiu reserva para amanhã, mas se vocês vierem aqui, não venham de alegre, igual a gente veio, porque o negócio é concorrido. Então façam a reserva online antes de aparecer por aqui. A caminhada é longa, viu? Nossa. E esse foi só o primeiro dia de viagem. A viagem durou 3 dias e eu vou dividir este vídeo em partes para não ficar tão longo e tão cansativo para vocês. Eu me despeço por aqui, até a próxima parte. Espero que tenham gostado dessas imagens lindíssimas dessa cidade incrível e até a próxima. Tchau, tchau!